Olá pessoal, eu vou dar continuidade a essa aula sobre o diagrama caso de uso, um dos diagramas mais conceituado e estudado para representar as funcionalidades do sistema, como foi falado na última videoaula. Pessoas, o objetivo aqui dessa videoaula é resolver alguns exercícios e explicar sobre os dois tipos de associação, que é o extend e o include, certo? Então, eu quero que vocês solucionem, façam todos os exercícios que estão nesse slide aqui, nesse material, tá? Anotem as dúvidas e no próximo encontro presencial eu tentarei esclarecer, tá? Então, vamos começar aqui pelo exercício 3, tá? Então, eu coloquei 3 tópicos aqui para que a letra A, B e C, em que você vai identificar os use cases, né, para esses tipos de sistema e também colocar o ator, criar um ator. Por exemplo, aqui na letra A, a biblioteca de sua escola. Vamos entender mais ou menos o funcionamento. A biblioteca tem as funcionárias, que geralmente é uma bibliotecária, mais de uma. Tem os estudantes, ou alunos, ou leitor, usuário também, que chega ali para fazer o quê? Para estudar os livros, pesquisar o conteúdo e solicitar empréstimo, tá certo? Essa é a realidade. Então, como seria mais ou menos um use case para esse tipo de sistema? Então, a gente vai carregar aqui o nosso aplicativo Asta Community, tá certo? Que eu tinha pedido para vocês baixar. Eu clico aqui direto nesse Use Case Diagram, ou você pode vir aqui direto também e Use Case Diagram, dá na mesma. Ok? Ele já abriu aqui, né? É um espaço novo, a gente vai inserir primeiramente o ator. Nesse exercício aqui, eu vou chamar de estudante. Se você colocar, por exemplo, aluno, funcionário, leitor, não tem problema, tá certo? Lembrando que isso aqui é um exercício, é só uma das formas de você solucionar esse exercício, tá? Então, eu vou colocar aqui os use case, tá? O primeiro que eu pensei neste momento é o aluno, ele chega na biblioteca e ele vai procurar livro, tá? Procurar ou pesquisar livro, tá? Não tem nenhum problema, sempre procurando o verbo no infinitivo que melhor represente a ação. Depois, ele chega, se dirige na atendente, na bibliotecária e solicita o empréstimo, ok? Depois de um certo tempo, ele tem que efetuar a devolução do livro, porque é assim que funciona, tá, galera? E depois, se for o caso, ele vai ter que pagar multa, tá? Se durante a devolução for verificado que ele não entregou no prazo determinado, então vai ser cobrado uma multa. Aí, nesse caso, está relacionado dentro do use case efetuar a devolução. Aí eu vou criar aqui, ó, um outro use case chamado pagar multa. Ou seja, ele só vai pagar multa se quando ele for devolver, for verificado que houve um excesso de uso por dias e aí ele deve pagar essa multa. Nesse caso, para representar esse C, que depende desse último caso de uso, a gente vai utilizar essa linha aqui chamada de extend, que na verdade é um tipo de associação, tá? Pessoal, se você não entendeu, fica tranquilo que mais na frente eu vou especificar melhor esses dois tipos de associação, tá certo? E aqui eu vou ligar normalmente, ó. Eu vou fazer essa ligação, essa associação comum. Lembrando que não é seta com ponta, tá? Seta branca, não é. É só um tracinho, tá? Uma associação. E do outro lado aqui, tá? Só para representar um pouquinho melhor, eu vou criar outro ator que eu vou chamar de bibliotecária. Tá certo? O que a bibliotecária faz geralmente? Então, ela trabalha na biblioteca e ela é responsável pelos livros, né? Geralmente ela faz o quê? Ela cadastra
livro, tá? Cadastrar livro. Ficou muito em cima dela, coitada, tá entulhada lá no monte de livro. Deixa eu só afastar aqui, ó, para dar uma melhorada, ok? O que mais que ela faz? Ela atende o aluno, tá? Atender aluno, só para vocês entenderem direitinho. Lembrando, a gente tem que sempre seguir uma padronização, tá, gente? Então, se a segunda palavra é maiúscula, todos têm que ser maiúscula, tá? A professora não está respeitando essas regras, então deixa eu corrigir aqui para ficar melhorzinho. Essas coisas de diagrama tem essa questão de estética e layout também, tá? Isso aqui não é frescura, isso aqui se chama documentação. Quem faz faculdade sabe que tem as monografias, quem já fez artigo, quem faz pós-graduação sabe que tem que seguir aquele template. E aqui também não é diferente, tá, galera? E vou colocar mais um aqui, que seria manter devolução, tá certo? Quando eu falo aqui na palavra manter devolução, significa que ela vai verificar a data que foi retirado o livro, a data que foi devolvida, ela vai verificar se tem multa, tá certo? Então, ela vai, tudo relacionado à palavra devolução. Quando eu falar de manter, é como se fosse o CRUD que você estudar lá na programação. É pesquisar a devolução, verificar se houve multa, tá certo? E eu posso fazer também um extend explodindo aqui também, ou seja, colocando como se fosse as subrotinas relacionadas à devolução. Mas, pelo fato de eu ter colocado manter, já envolve tudo isso, tá, gente? Olha só, eu vou fazer aqui as ligações para não confundir muito vocês, tá? Que eu tenho outros exercícios. Vamos lá de novo. Ó, pronto. Beleza, gente? Então, por exemplo, se eu uso o case do seu projeto, pode ter uns 10 atores. Tenta distribuí-los nessas extremidades aqui, tanto da esquerda quanto da direita. Gente, ok. Então, esse aqui é um possível sistema de bibliotecário. Isso aqui só é um exercício, só é uma saída, ok? Aí você vem aqui, vamos salvar o arquivo, tá? Com a extensão ASCII. Esse aqui é o exercício 3, letra A, então você pode colocar 3A, tá? Coloca dentro da pastinha, dentro de um diretório específico, tá? Não, para não confundir, não deixar bagunçado, tá certo? E aí você vai salvar agora com outra extensão, que é a extensão PNG, porque vai ser dessa forma que você vai inserir dentro do template, né? Do trabalho do projeto final, tá? Na versão do Word. E aqui eu clico em ferramenta, né? Tu, exportar imagem, salvar com PNG. Aí o mesmo nome, exercício 3, letra A. Pronto, jogou lá dentro da pastinha. Quando você carregar o PNG, você vai ver que está no formato imagem. E é dessa forma que você vai inserir lá na documentação do projeto final, ok, pessoas? Continuando aqui, tá? Vamos fazer a letra A4, tá bom? Então, a letra B, voltando aqui na letra B e na letra C, vocês vão tentar fazer também trabalhando com o mesmo raciocínio. Quando eu falo assim, o aparelho celular, quais são as ações que você faz com o seu aparelho celular? Geralmente você efetua ligação, você envia mensagem, você pesquisa o telefone dos contatos, você joga. Então, todas essas ações que você faz no seu aparelho celular, você vai representar através do use case, tá certo? E assim também para a letra C, tá? De acordo com essas verificações de conta corrente, de senha. Então, tente fazer dessa forma. Você pode fazer no lápis, no caderno, ou você vai direto na ferramenta ASCII, não tem nenhum problema. Anotem as duas. Indo agora para 4, né? Suponha que exista um use case pagar pedido, tá? Então, ele já deixou claro que é pagar pedido em um sistema que é realizado pelo ator cliente. Então, ele já definiu, tá? Esse é outro tipo de exercício. Eu venho aqui na ferramenta ASA Community, peço para abrir um arquivo novo, tá? E aí a gente cria o primeiro ator, que ele chamou de cliente, tá? E ele fala que ele tem que pagar pedido, beleza? Foi o que ele falou.
Voltando aqui, continuando, ele diz ainda mais. Nesse use case, o cliente realiza o pagamento de um pedido, tá? Que é o pagar, lá de cima. Realizado em algum momento do passado. Tudo bem, então, só informação. Considerando este use case, você pode pensar em algum outro caso de uso do sistema. Então, ele simplesmente está pedindo para você criar, tá? Pagar pedido. Para ele pagar pedido, ele tem que comprar algum produto, tá? Seja de, vamos supor, sapato, tênis, roupa, eletrodoméstico, carro. Então, ele não especificou. Então, a gente pode criar, tá? Vamos criar aqui, antes de pagar, pelo menos dois. Vamos supor que ele vai comprar um tênis. Então, ele chega na loja, ele escolhe o produto, tá certo? Então, vamos colocar aqui, antes de ele pagar, ele escolhe o produto, depois ele solicita pedido do produto, tá certo? Então, vamos fazer mais ou menos assim, ó. Ele escolhe, pode ser escolher, tá bom? Escolher produto, tá certo? Esse produto com certeza tem um pedido, né? Solicitar, ele escolhe. Peraí, tá um pouquinho incoerente, vamos colocar normal. Já vou pegar a ordem, tá? Vamos solicitar pedido. Primeiro ele solicita, tem tênis. Então ele vai solicitar o pedido. Eu vou colocar aqui na frente para você saber que é o produto, tá? Produto. Primeiro ele solicita e depois ele escolhe, tá certo? Primeiro ele chega, vê, tem tênis? Tem. Aí ele vai, em seguida, escolher. Essa ferramenta é um pouquinho sensível, já tinha falado pra vocês, tá? Opa! Isso. Aí depois ele efetua o pagamento. Pronto. É mais ou menos isso. É claro, né, pessoas que têm mais ações aqui, mais funcionalidades. Mas a gente está começando agora só fazendo esses exercícios para entender o funcionamento, beleza? Aqui é o mesmo procedimento para salvar, tá? Então vocês salvam, tá? Deixa eu salvar aqui, só para vocês verem mais ou menos de novo, para revisar. A gente vai chamar de exercício número 4, salvou e vamos salvar como imagem. Então, sempre salvando como dois tipos de arquivo. E para salvar como imagem, export image, save diagram as PNG. E aí a gente coloca exercício número 4 naquela pastinha que eu pedi para vocês criarem, ok? Agora eu vou dar continuidade, tá certo? Com essa segunda parte, tá? Do diagrama caso de uso, tá? Então, eu separei aqui esse material para dar uma complementada, para estar fortalecendo. Gente, eu coloquei aqui mais exemplos, tá? Para você verificar, para você pesquisar e entender. Aqui é um exemplo de uma determinada clínica, a gente tem aqui esses respectivos atores, tá? O paciente, ele cancela a consulta, ele marca a consulta e a secretária também faz essas funcionalidades. E o que está incluído aqui é outro use case que precisa ter um registro, ou uma ficha médica, ou um cadastro, seria isso, tá certo? Isso é obrigatório antes de repetir essas ações, que é marcar a consulta e cancelar a consulta, tá certo? Isso aqui é só um exemplo para você entender mais ou menos, tá? Gente, essa seta aqui para cima é a seta lá da herança, da especialização, tá certo? Significa que para pagar conta, olha só, ele tem que ter um plano de saúde, tá? Você está estendendo. Pagar conta, ele pode pagar pelo plano de saúde, ele pode pagar à vista, ele pode pagar em cartão. Aqui, nesse exemplo, ele só colocou somente o plano de saúde, tá certo? Agora, tem um exchange aqui também, que eu falei que é um tipo de associação, como se fosse uma
é uma sub-rotina, tá? Como se fosse um opcional, como se fosse uma alternativa, tá certo? Não é obrigatório, mas é como se fosse uma complementação para a pessoa entender, tá? Por exemplo, a pessoa vai pagar conta e ela pode solicitar o parcelamento dessa conta, dessa consulta, dividir ou pedir um prazo maior para o pagamento, tá certo? Por isso que aparece adiar pagamento do tipo Extend, que não é obrigatório, é somente uma complementação, ok? Temos aqui a explicação sobre os tipos de associação, que é o Extend e o Include, que eu falei, que é o estendido e o incluído. Tá? Geralmente os casos de uso se relacionam com os atores, mas podem se relacionar também com os outros use cases. Então, depois vocês dão uma revisada, que eu coloquei uma tabelinha lá explicando ator e ator, use cases, associações, o que vai ter entre eles, tá certo? Então, a partir da versão 1.3, existem 3 formas de relacionamento, que é inclusão e extensão, tá certo? Que é o extend. Opa, acabei de encontrar um erro de português aqui, pessoas. É a extensão, tá? Não é ser cedilha, tá? Esse material aqui tem a referência bibliográfica de onde que eu tirei. Ainda bem que eu vi a tempo de corrigir ao vivo aqui com vocês. E o uso do include veio para substituir os uses, tá certo? Da versão 1.1. Então, a gente está trabalhando com a versão 2.0, só em termos de compreensão, tá? Então, quando os casos compartilham comportamento comum com os outros use cases, tá? Por isso, até pode, mas não faz muito sentido um use case incluir somente um use case, pois não haverá compartilhamento e o conceito de reutilização, pois isso aqui é como se fosse orientado a objeto, que são aqueles conceitos de Jacobson, de Humble, tá? Aqueles conceitos de reusabilidade que vocês estudaram lá na criação dos pacotes da programação orientada a objeto, tá? Aqui só tem um resuminho só para você entender melhor, depois se dá uma olhada, esse material eu vou deixar lá no nosso espaço de estudo. O include pode ser comparado à chamada de uma subrotina, e essa sequência ela é obrigatória, não esquece, tá, galera? E o uso do extend é um cenário opcional, tá? Que só ocorrerá se aquela condição primária, aquele primeiro caso de uso for satisfeito, tá certo? É uma complementação, como eu já havia dito. Aqui a gente tem um exemplo, tá? Temos aqui o vendedor e ele deve tirar o pedido, tá? E antes dele realizar esse pedido aqui para o cliente, por exemplo, ele tem que pesquisar as informações desse cliente, ver se ele tem um nome limpo. E aí ele fez um use case, fez um use case consulta no SPC e fez uma associação aqui, extend, tá? Então lembrando que a sintaxe dela, né, como é que ela, a semântica da representação dela é o extend, apontando por tirar pedido, e é pontilhado, tá? Então é a seta sempre para a esquerda. Aí o que acontece? O vendedor, ele vai tirar o pedido para o cliente. Tem um outro use case aqui que diz assim, verificar pagamentos atrasados. Então isso aqui é obrigatório, porque se ele tiver em atraso, provavelmente ele não vai tirar o pedido, tá certo? Então, enquanto o extend é uma condição, o include é uma obrigação. Ele só vai tirar o pedido se não tiver atraso. Então, é obrigatório. É óbvio, né? Senão a empresa vai ser prejudicada, ok? E o entregador? Esse ator aqui, ele é responsável, o próprio nome já diz, é entregar o pedido. Mas ele também só vai entregar se não tiver nenhum pagamento atrasado. Então, para não ter que ficar repetindo esse verificar pagamentos atrasados, por isso que é criado o include, tá certo? Para reutilizar ele também na programação. Então, você vê que ele também vai estar ligado com esses use cases. Aqui é um exemplo, tá? Só para esclarecer, espero que vocês entendam, né? Eu achei bacana e coloquei também um link referente a esse estudo de caso. No trabalho de vocês, no template, tem um tópico lá que fala do estudo de caso. Mas aí vamos deixar para a próxima videoaula já, tá?
Aguarde um pouquinho.